Fala galera, aqui é o Thiago. Hoje a gente vai discutir um circuito um pouco diferente, o conformador de tensão por breakpoint. Os conformadores de tensão são circuitos não lineares que deformam uma determinada forma de onda de entrada e geram uma nova forma de onda em sua saída. Comumente, esses circuitos são utilizados com uma entrada do tipo triangular e a gente deseja que essa triangular seja transformada numa onda senoidal na sua saída. Este é basicamente o diagrama que a gente tem. Então entra uma onda triangular, o circuito deforma essa forma de onda e produz uma senoide. Existem várias formas de implementar esse circuito e a gente vai falar sobre uma implementação bem típica que é a implementação por breakpoint. Bom, vamos tentar entender como que é o princípio do funcionamento do conformador de tensão por breakpoint. Né? A ideia é o seguinte, imagine que eu tenho uma tensão triangular que eu vou aplicar na entrada desse circuito e eu quero produzir uma senoide. Agora, vamos tentar encaixar uma senoide dentro desse circuito. Se eu botar uma senoide muito pequena, eu basicamente só vou encontrar as duas formas de onda na passagem por zero. E aí fica difícil de eu produzir isso aí. Se eu tento pensar numa senoide um pouco mais alta, essa senoide não cabe dentro da minha triangular, ela vai fugir em vários pontos, né? Vai ficar com uma amplitude maior do que minha triangular em vários pontos. Também fica muito difícil de eu produzir isso. Mas existe uma amplitude tal onde eu consiga encaixar esse desenho senoidal dentro da minha triangular, fazendo com que eu aproveite regiões da minha triangular que vão ser similares a regiões da minha senoide. E aí eu consigo sim tentar pensar num circuito que vai deformar essa triangular e sair com essa senoide aí que eu estou querendo. Qual que é essa relação de amplitudes? Se eu desenhar aqui os picos, eu vou encontrar esse ponto ótimo onde eu consigo encaixar essa senoide dentro da triangular quando a tensão da senoide, de pico, for igual a 2/3 da tensão da triangular. Se eu fizer isso, eu consigo encaixar uma dentro da outra bonitinho. Outra coisa interessante é que esse tipo de sinal tem simetria de 1/4 de onda. Significa que se eu olhar para 1/4 do meu período, eu vou ver que o resto do meu ciclo vai basicamente reproduzir aquele 1/4. Então só preciso olhar o que acontece entre 0 e t/4 que eu consigo entender como o circuito vai funcionar. Bom, então vamos pegar esse 1/4 de onda e vamos discutir um pouquinho. Vou marcar alguns pontos interessantes aqui. Então eu tenho o pico da minha triangular ali. E vocês podem ver que a minha triangular e a minha senoide são basicamente iguais até esse ponto aqui, que acontece num terço da amplitude da triangular, ou metade da amplitude da minha senoidal, que é a amplitude da senoidal 2/3 da tensão triangular. E esse ponto vai acontecer em π/6, que é igual a 30 graus. Então, de 0 até 30 graus, a triangular e a senoide são basicamente iguais. Então, para eu implementar um circuito que vai produzir essa senoide, nessa região eu simplesmente tenho que conectar entrada e saída, não tem muito problema. E aí eu vou começar a colocar o que eu chamo de breakpoint. E um breakpoint nada mais é do que um ponto de tensão a partir do qual a inclinação do sinal triangular, a sua derivada, vai mudar. O primeiro breakpoint, obviamente, vai ser colocado exatamente no ponto π/6, ou seja, em 30 graus. E a partir daí eu vou ter uma mudança da derivada da minha triangular. Vou tentar fazer com que essa derivada acompanhe a trajetória da senoide que eu quero produzir. É isso que eu vou tentar fazer. Num determinado ponto, agora eu vou distribuir outros breakpoints. Por exemplo, aqui, fazendo com que a derivada mude mais um pouquinho. E eu posso colocar um outro breakpoint aqui, mudar novamente a inclinação da minha triangular. E aí, vocês entenderam o princípio. Eu posso distribuir vários breakpoints ao longo do meu sinal, de forma a ir variando a inclinação da minha triangular e seguindo a trajetória senoidal que eu quero. Bom, um circuito para implementar isso é esse aí. Vocês podem ver que é um circuito que, à primeira vista, pode ser um pouco complexo. Então, ele tem basicamente dois tipos de elementos aqui. Esse conjunto formado por R4, R5, R6 e R7, percebam que existe uma simetria aqui, que são divisores de tensão que vão determinar as tensões nestes nós aqui. E tem esses ramos com diodos que vão conectar esses divisores de tensão à minha entrada, dependendo da amplitude da minha tensão de entrada. Pensando agora no diagrama que a gente acabou de desenhar, o que acontece é que esses nós no meu divisor de tensão vão ser os meus breakpoints. Então ali, por exemplo, estou determinando uma tensão V1 menos 0,7, eu coloco esse menos 0,7 para compensar a tensão do diodo depois, fica bem mais fácil de fazer o projeto, onde esse V1 nada mais é do que o primeiro breakpoint. Depois eu tenho um V2 ali, que é o segundo breakpoint,
e o próximo nó é um V3, que vai ser o meu terceiro breakpoint. Se eu quiser colocar mais breakpoints, eu só vou crescendo esse desenho, colocando mais ramos e mais nós. Percebam que o último breakpoint se conecta à entrada apenas com o diodo, não tem esse arranjo diodo resistor como nos outros pontos. Por quê? Porque a ideia é que o último breakpoint esteja muito próximo do pico da minha senoide, e aí, em vez de eu simplesmente mudar a inclinação para o pico, eu vou aproveitar a curva de um diodo, né, aquela curva exponencial, e usar o joelho para dar uma limada na ponta do meu sinal. Em vez de ter um sinal que na ponta vai ser um pico triangular, eu quero que ele tenha um formato mais arredondado, né? Então por isso que a gente usa só um diodo no último breakpoint, né? Beleza? E agora, entendido como esse circuito funciona, como é que a gente pode projetar? Se você for buscar na literatura, tem muito pouca informação útil sobre metodologias de projeto desse tipo de circuito. Então eu desenvolvi uma metodologia minha, não vou falar que a metodologia é ótima, mas ela funciona 100% das vezes, né? Então qual que é a ideia? Vou fazer aqui uma descrição de um passo a passo de como que você pode projetar esse tipo de circuito. A primeira coisa que você vai fazer é escolher um valor de RT, onde RT é a soma dos resistores desse divisor de tensão, R4, R5, R6, R7. Um valor qualquer. Eu aconselho que esse valor seja na ordem aí de algumas dezenas de quilômetros, para que a corrente consumida por esse circuito não seja muito alta. Depois você vai fazer o seguinte, você vai fazer com que R1, que é esse cara aqui, tenha um valor que é igual a 10 vezes o RT que você escolheu. Para que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso para que, quando eu tiver a condução desses ramos aqui, né, com os diodos, a corrente que vai ser injetada, né, nesse ramo aqui, essa corrente 2 e 3 e por aí vai, tem uma amplitude muito menor do que a corrente que está passando aqui neste divisor de tensão, né? Qual é o objetivo disso? O objetivo é que, na hora que eu tenha a conexão desses ramos com diodos, as tensões nesses nós não variem muito. E aí eu posso ter um circuito que é muito mais fácil de projetar, porque a tensão do meu breakpoint vai ficar mais constante ao longo da operação do meu circuito. Então a ideia de fazer o R1 igual a 10 vezes RT é porque aí eu garanto que, independentemente dos valores de R2 e R3 que eu encontrar, essas correntes vão ser muito baixas e eu não vou ter variação dessas tensões nesses nós. Bom, prosseguindo, eu vou calcular agora a tensão V1, né, que é a tensão do primeiro breakpoint. E ela vai ser igual à tensão de pico da minha triangular de entrada, que eu tenho que conhecer, dividido por 3. Em seguida, eu vou calcular o R7. Qual que é a ideia dessa equação que eu descrevi aqui, né? Isso aqui é um divisor de tensão, né? Se as tensões não variam com essas conexões dos diodos, isso é basicamente um divisor de tensão. E a gente sabe que a tensão num nó do divisor vai ter que ser igual à tensão de alimentação vezes a resistência que eu estou tomando da minha tensão dividido pela soma, né, das resistências. E a soma das resistências é o próprio RT que eu escolhi, né? Então, com isso, manipulando a expressão, eu vou encontrar essa nova equação, então eu consigo calcular diretamente o valor de R7. Em seguida, eu vou escolher um ângulo para o meu segundo breakpoint, né? Esse ângulo tem que estar entre 30 e 90. Né? Óbvio que deve existir um ponto ótimo, mas é interessante vocês testarem soluções para escolha, para alocação desse breakpoint. Mas uma vez escolhido um determinado ângulo, né, você vai calcular agora a tensão do segundo breakpoint, que é basicamente a tensão da senoidal naquele ângulo. Então você vai fazer 2/3 da tensão da triangular, que é o pico da senoidal que eu quero, vezes seno do ângulo do meu breakpoint, e vai calcular o R6. Né? Então você tem a tensão desse nó, você vai usar a regra do divisor de tensão, né, e vai calcular o valor de R6. Como eu já sei o valor de R7, né, fica fácil. Né? O procedimento para o próximo breakpoint é a mesma coisa. Vou escolher um ângulo do terceiro breakpoint, calcular a tensão da senoide naquele ângulo, né, e calcular agora o R5 usando a mesma lógica. E por fim, eu já calculei então R5, R6 e R7. Eu vou calcular o R4 como que sobra para eu atingir o RT que eu escolhi no início. Bom, então a gente já projetou todo o divisor de tensão, né, os resistores R4, R5, R6 e R7, e falta agora ver como que a gente pode calcular os ramos com diodos. Né? Então falta a gente calcular o R2 e o R3 para a gente fechar o projeto desse circuito conformador. Então vamos dar uma olhada no que a gente já fez. Então a gente tem aqui a definição dos breakpoints que me interessam, né, o V2 e o V3, e eu já escolhi também os ângulos, θ2 e θ3, onde vão acontecer esses breakpoints. O que eu tenho é basicamente aquilo. O que falta agora é tentar projetar
a mudança da derivada da minha triangular para acompanhar a trajetória que eu estou desejando, né? Então o que acontece? Vou imaginar que à medida que a tensão da minha triangular de entrada cresce, né, e ela fica maior do que o primeiro breakpoint, esse caminho aqui começa a poder circular a corrente, né? E eu quero projetar o valor de R2 de forma que isso faça com que minha tensão VO, que inicialmente era igual à tensão VIN, porque eu não teria corrente circulando nesses ramos aqui, né, comece a seguir uma nova trajetória, que é essa trajetória que está desenhada ali. E assumindo, né, que eu projetei o meu circuito direitinho e que a tensão V1, quando essa condução acontece, não vai mudar, eu posso desenhar aquele pedaço de circuito dessa forma, né? Então eu tenho um ramo agora que eu posso expressar. E eu posso equacionar a tensão VO para este circuito. Vai dar basicamente isso aqui, beleza? Percebam que a tensão do diodo aqui foi compensada por esse termo menos 0,7 que eu usei para calcular o valor da tensão no nó em si, né? Então a equação fica muito mais simples. Bom, o que eu preciso agora? Para projetar a conformação para esse pedaço, né, entre 30 graus e θ2, eu vou calcular qual que vai ser a tensão da minha triangular no ângulo θ2. O que eu estou querendo dizer é calcular a tensão aqui, ó, que eu chamei ali de Vin θ2. Beleza? Que vai ser exatamente a tensão que eu tenho que substituir nessa expressão aqui embaixo. Beleza? E eu sei também que quando eu estiver exatamente no ângulo θ2, a minha tensão de entrada, então, vai ser esse Vin θ2 que eu calculei. E a minha tensão de saída, eu quero que seja igual à tensão do meu segundo breakpoint, V2. Se eu substituir isso nesta equação, eu vou conseguir, manipulando, encontrar uma expressão de cálculo para R2, que é essa aí. Então, o meu R2 vai ser igual ao valor de R1, que é um valor que eu já tenho, vezes o meu V em θ2, menos o primeiro breakpoint, dividido pelo V em θ2 menos o segundo breakpoint, isso tudo menos 1, né? E aí eu tenho uma expressão para calcular o R2. Joia? E agora eu tenho que calcular o R3. Então tem um novo acoplamento de um circuito com diodos aqui. Um procedimento possível seria eu equacionar a tensão VO agora, levando em consideração todos esses elementos, né? Mas a solução pode ficar um pouco complexa, né? Com 2 resistores não é muito problemático, né? Mas imagine que eu possa querer colocar mais níveis, eu vou começar a ter problema para equacionar isso e encontrar uma solução elegante ou simples da gente fazer. Então tem uma outra estratégia que funciona muito bem, que é a seguinte: eu vou assumir um desenho muito parecido com o que eu fiz para calcular o R2, só que em vez de considerar a tensão de entrada desse circuito como sendo a tensão triangular original, eu vou fazer o seguinte: eu vou assumir que a minha tensão de entrada agora vai ser a rampa que o meu segundo breakpoint produziu. Então, esta vai ser a minha nova entrada. E aí, o que eu tenho que fazer é seguir o mesmo procedimento, assumindo que esta é a minha nova entrada. E eu conheço a equação dessa nova entrada, vai ser a equação da tensão de saída do meu circuito para o caso anterior, né, que a gente já levantou, que é essa aqui. E agora eu posso equacionar a minha tensão de saída desse novo circuito dessa forma, né, seguindo o mesmo procedimento que eu fiz no caso anterior, né. E agora o que eu vou fazer? Primeiramente eu vou calcular qual que é a tensão na minha triangular original em θ3, ou seja, essa tensão aqui, beleza? Depois eu vou calcular o valor do meu V em asterisco, né, que é essa minha nova entrada, que no final das contas é a tensão aqui, beleza? Usando essa expressão, então vou calcular ali. E agora eu vou substituir esse valor de V em asterisco nesta equação, manipular um pouquinho e vou encontrar uma expressão para R3, que é aquela expressão ali. Percebam que ela é muito similar à equação que eu usei para calcular o R2. Beleza? Bom, então tem um procedimento, né, para calcular todos os resistores desse novo circuito. É óbvio que são várias etapas, é um pouco trabalhoso, então eu montei aqui uma planilha no Excel. Se vocês quiserem ter acesso a ela, me mandem um e-mail que eu posso compartilhar com vocês. E aqui eu basicamente posso brincar com os valores de projeto e ver o que meu circuito gera. Então eu vou fazer um exemplo onde eu tenho uma tensão de alimentação do meu circuito de 15 volts, né? Assumindo que eu tenho uma tensão triangular com
10 volts de pico, né? Eu escolhi meu RT, né, da minha cabeça igual a 10 kΩ, né? Eu aloquei θ2 em 45 graus e θ3 em 80 graus. Essa aqui é uma escolha arbitrária, tá? Eu chutei esses valores, né? Não pensei em tentar otimizar nada não. Lógico que você pode fazer uma análise bem mais criteriosa e tentar otimizar esses pontos, né? Bom, a planilha então calcula alguns valores intermediários, como as tensões nos 3 breakpoints, né? A tensão na triangular nos ângulos θ2 e θ3 aqui, né? E meu VN asterisco em θ3, beleza? E sai com todos os resistores do projeto. Perceba uma coisa, é que os valores desses resistores, né, são bem quebrados, né? Então perceba aqui, R2 é 482 por 84 kΩ, tem R6 0,92 kΩ. Então neste momento eu não estou preocupado com a implementação não, isso aqui é só a solução teórica, beleza? Eu joguei isso aqui no LT Spice e encontrei essa simulação. Percebam então que a minha entrada em preto é uma triangular de 10 volts de pico e minha saída em azul é um sinal muito semelhante a uma senoide. Visualmente a gente vê que existem algumas distorções aqui, né? Mas o que vai determinar o quão bom é a minha senoide não é o visual e sim a taxa de distorção harmônica, né? Porque uma senoide pura é uma senoide que tem apenas a componente harmônica fundamental e nenhuma outra e teria que dar uma THD zero, né? O bom do LT Spice é que ele calcula a THD para a gente, né? E a THD deste exemplo que eu acabei de calcular com vocês, ela é de 1,27%. Uma THD relativamente baixa. Para vocês terem uma base de comparação, um gerador de sinais analógico, né? Que é muito comum ver em laboratórios de eletrônica em universidades, cursos técnicos, tem uma THD máximo de 2%. Então está dentro da faixa, né? Agora, você pode discutir, tá, Thiago, esse projeto é interessante, é um circuito bem diferente, mas vai me exigir ter resistências muito quebradas, então implementar isso pode ser complicado. Então vamos fazer o seguinte, eu vou aproximar esses valores calculados pelos valores comerciais da série E12, né, que são os mais comuns, né, e vamos ver o que acontece. Substituir isso no LT Spice, vou encontrar isso aqui. Tá, visualmente não vejo muita diferença, mas se eu olhar a THD, vocês vão ver que a THD agora é de 1,32%. Né? O teórico era de 1,27% e eu tenho agora um circuito implementável com 1,32%. Então mostra que eu não preciso me preocupar tanto assim com a precisão desses resistores. Né? Eu posso usar a metodologia para calcular os resistores teóricos e aproximá-los pelos seus valores da série A12, série A24, né? O que eu quiser, e eu ainda assim vou ter uma resposta razoável. Né? E se eu quiser melhorar ainda mais esse THD, eu posso tentar fazer um estudo de alocação dos meus breakpoints ótimo, né? Onde eu vou tentar minimizar a THD e posso também colocar mais breakpoints. Né? O projeto fica um pouquinho mais longo, mas eu vou ter aí a garantia de seguir a trajetória bonitinha do meu sinal desejado. Beleza? Então basicamente é isso. E um grande abraço, até a próxima. Tchau.